Você quer garantir uma bolsa de estudo em uma universidade particular? Então é bom ficar atento. Quem tem os detalhes direto de Brasília é o Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. É bom o estudante ficar ligado no prazo de inscrição no ProUni, o Programa Universidade para Todos, que já começa na próxima segunda-feira, dia 13. Os candidatos devem se inscrever pelo site prouni.mec.gov.br até o dia 17 de janeiro. Para concorrer a uma vaga em instituição particular de ensino superior, o estudante precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio em 2013 e atender a pelo menos uma das seguintes condições: ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada na condição de bolsista integral, ter cursado o ensino médio parcialmente em escola pública e privada como bolsista integral, ser pessoa com deficiência ou ser professor da rede pública. As bolsas integrais são oferecidas aos candidatos com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais, o valor é de, no máximo, 3 salários mínimos. A primeira chamada dos pré-selecionados sai no dia 20 de janeiro. E o SISU, Sistema de Seleção Unificada, registrou até o meio-dia de hoje 1.502.700 inscritos. O balanço é do Ministério da Educação. As inscrições foram abertas ontem e segue até às 11h59 da noite de sexta-feira, dia 10. As inscrições devem ser feitas no site do SISU, sisu.mec.gov.br. O resultado da primeira chamada sai no dia 13 e o resultado da segunda chamada está previsto para o dia 27. E agora, mudando de assunto, a Copa do Mundo pode ampliar o número de feriados nacionais neste ano. O governo federal já divulgou as datas no Diário Oficial da União, mas ainda não definiu se o país vai parar os dias de jogos da seleção brasileira. Eu fui lá conferir quais são os feriados de 2014. Para quem não perde um fim de semana prolongado, a dica é se programar para o mês de abril, que terá 2 feriados nacionais separados apenas por um sábado e um domingo. Na sexta-feira, dia 18, será celebrada a Paixão de Cristo e logo na segunda, dia 21, o Dia de Tiradentes. Mas antes de abril tem o Carnaval, com 3 pontos facultativos que vão desde a segunda-feira, dia 3 de março, até a quarta-feira de cinzas. Em maio, o Dia do Trabalho cai numa quinta-feira e pode levar muita gente a enforcar a sexta, criando mais um fim de semana de 4 dias. Pelo calendário oficial, para o mês de junho está previsto apenas um ponto facultativo no dia 19, dia de Corpus Christi. Mas o mês pode ganhar 3 feriados. Isso porque a seleção brasileira realiza os 3 jogos da primeira fase da Copa em dias úteis. E pela Lei Geral da Copa, aprovada em 2012, o governo federal pode declarar feriado nesses dias, se quiser. Nesse caso, a primeira folga seria no dia 12 de junho, quando o Brasil estreia na Copa, faz o jogo de abertura contra a Croácia numa quinta-feira. A segunda folga seria no dia 17, uma terça-feira, quando tem Brasil e México. E a última do mês de junho, no dia 23, uma segunda-feira, quando o Brasil encerra sua participação na primeira fase, enfrentando a seleção de Camarões. O estudante de psicologia quer estar de folga dos estudos nos jogos da seleção. É importante sim ter feriado nesses dias que vão ter a Copa, né, para o pessoal poder assistir, inclusive nas outras Copas do Mundo que acontecem em outros países, né? A gente está sempre tendo aula, trabalhando, e a gente não consegue acompanhar os jogos, né? Até mesmo os jogos do Brasil, algumas empresas não liberam. Já a comerciante teme sofrer prejuízos. A gente que trabalha por conta própria, de que está fechado o comércio já perde, né? Esse economista não acredita que o governo esteja disposto a arcar com os impactos que a economia pode sofrer se o Brasil parar para ver a seleção. Do ponto de vista econômico, um decreto colocando um feriado em nível federal, você vai impactar o empresário, que vai ter que pagar aquele dia, provavelmente dentro da legislação trabalhista, com hora extra, valores em dobro. Então isso tem todo um custo que é importante você mensurar e medir. Então esse é um custo econômico. Dos 5 feriados nacionais do segundo semestre do ano, 4 caem em fins de semana. Esse é o caso do Dia da Independência em setembro, as festividades pela Padroeira do Brasil em outubro, além de finados e proclamação da República em novembro. O Natal este ano será numa quinta-feira. É bom lembrar que, além dos feriados nacionais citados na reportagem, existem ainda os feriados estaduais
e municipais. São esses os destaques de hoje aqui de Brasília. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Obrigada pelas informações, Wellington. Mudando de assunto, meio ambiente, aproximadamente 200 abalos sísmicos e muitas chuvas na região do Peru resultaram em um desmoronamento na estrada que liga o país ao Acre. Acreanos ficaram ilhados. Uma viagem para comemorar o Réveillon de uma forma diferente que se transformou em um pesadelo. Assim pode ser definida a aventura de acreanos que aproveitaram a proximidade do estado com o Peru e, por conta de um desmoronamento na estrada que liga os dois países, ficaram ilhados. A causa do incidente foram 200 abalos sísmicos no país vizinho e chuvas. A vereadora Eliane Sinhazic, do PMDB, estava na comitiva e comentou a situação. Ficamos com muito medo porque a estrada principal, ela caiu uns 400 metros. Então a gente estava vindo por essa estrada principal quando nos avisaram que ela havia sido caída, né? E aí a gente teria que pegar uma rota alternativa. Só que nessa rota alternativa também houveram vários desmoronamentos e a gente estava sem comunicação. Nós conseguimos comunicação por telefone já em Sangabã, a 75 quilômetros de Mazuco, que é uma cidade no Peru, na planície, que já não tem mais as montanhas. No vídeo cedido pela própria parlamentar, há comprovações de que a estrada estava cheia de bloqueios e, por isso, houve a necessidade de os viajantes se unirem para contornar o problema. As pessoas, segundo Eliane, abriam passagem para ajudar, já que as máquinas não davam conta. Não, no meu grupo nós éramos 11, em 3 carros. E fora isso a gente ia encontrando outros brasileiros de Porto Velho, de pessoas do sul do país e também aqui de Rio Branco, na estrada. A gente foi encontrando e eles nos informavam que haviam ficado outros amigos em outras cidades, em Juliaca, em Puno, né, esperando que a estrada fosse aberta para poder voltarem para casa. Segundo a vereadora, os peruanos que vivem na região comentaram que a situação não era corriqueira. Ela reiterou ainda que a chegada a Rio Branco demorou 3 dias a mais que o planejado. Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas aponta redução no número de casos de dengue no Amazonas entre 2012 e 2013. E para que a redução continue este ano, as ações de combate ao mosquito devem ser intensificadas. Garrafas, pneus e vasos de plantas são alguns dos locais onde é possível encontrar água parada, o que faz aumentar a proliferação do mosquito da dengue, Aedes aegypti, principalmente no período chuvoso. Nos últimos meses, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas percebeu uma redução. Em 2012, no mês de novembro, foram registrados 570 casos, em dezembro 903. Em 2013, no mesmo período, os números caíram para 405 e 190, já os óbitos de 6 para 9. No entretanto, nós não podemos ainda afirmar que essa será a tendência, isso em função de que nós estamos iniciando agora o período de inverno, o período da chuva. Nós sabemos que dengue ele está relacionado exatamente com esse período, que aumenta a população de vetor e, consequentemente, a possibilidade de aumento da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de infestação inferior a 1% significa que o município apresenta condições satisfatórias e de 1 a 3,9% significa estado de alerta. Já acima de 4%, a maior predisposição para a ocorrência de surtos de dengue. Em Manaus, o índice é de 3,7%. E para manter a redução, as ações de combate, como a campanha 10 minutos contra a dengue, devem ser intensificadas, com a finalidade de orientar e sensibilizar a população quanto aos cuidados necessários para eliminar os criadouros. A campanha 10 minutos contra a dengue tem esse objetivo, né? Ou seja, essa campanha ele estimula a cada servidor, a cada dona de casa, no seu trabalho, na sua residência, na escola, né? Tire 10 minutos por semana para fazer exatamente a vistoria. Febre, dor de cabeça e nos olhos e manchas avermelhadas no corpo são alguns dos sintomas da doença. Nos casos mais graves, os sintomas são dor abdominal intensa, vômitos, desmaios e sangramentos. À medida que a pessoa cursando o quadro clássico de dengue começa a apresentar esses sinais e sintomas,
tem que buscar os serviços de saúde, o serviço médico, para que realmente possa fazer uma avaliação clínica e laboratorial e aí receber o tratamento adequado. Ainda nesta edição você vai conferir a questão das matrículas para a Rede Estadual de Ensino de Roraima. Nós voltamos em instantes.